Carboidratos engordam, certo? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Todo mundo tem repetido isso ultimamente, então deve ser verdade, né? Mas não, isso não é verdade. E eu vou te mostrar nesse vídeo por que não é verdade e por que tem muita gente que acha que é. Eu vou confessar aqui que eu também já acreditei nessa história. Eu realmente achava que os carboidratos engordavam. Mas depois que eu descobri tudo que eu vou te contar nesse vídeo, minha visão se abriu dramaticamente, a ponto de impactar inclusive minha saúde mental e meu comportamento em relação à comida. Eu sou o Arthur e hoje eu vou te mostrar por que os carboidratos e a insulina não estão te engordando. Antes de mais nada, eu queria começar esse vídeo dizendo que eu não tenho nada contra dietas low carb. Eu considero uma estratégia que pode ser útil sim para perda de peso para algumas pessoas. E que dietas cetogênicas realmente parecem ter alguns benefícios clínicos, como para epilepsia, por exemplo. Eu mesmo já fiz dieta low carb, já fiz dieta cetogênica e sabe que eu até me dei bem com essas dietas. Na verdade, eu costumava ser o louquinho da low carb. Eu achava mesmo que essa era a melhor dieta para emagrecer, que era a melhor dieta para saúde, para proteção contra diabetes, contra doenças cardíacas, câncer, enfim. Que era a melhor dieta para praticamente qualquer coisa. E para mim, low carb funcionou razoavelmente bem. Em compensação, deixar de comer carboidrato para o resto da vida não era uma ideia que me parecia muito atraente. Mesmo assim, eu reduzia bastante e evitava os carboidratos ruins, os que eu acreditava que eram ruins pelo menos, sempre que possível. Então, eu falo aqui nesse vídeo, pelo menos com conhecimento de causa de quem já passou por isso. A popularidade dessas dietas com baixo consumo de carboidrato, como a low carb e a cetogênica, que eu vou simplificar aqui e chamar tudo de low carb, beleza? A popularidade delas cresceu muito nos últimos anos. É praticamente impossível tu sair por aí e não conhecer alguém que faz dieta low carb. E junto com essa popularidade, se espalhou a mensagem de medo dos carboidratos que a dieta prega, disseminando um monte de rumores assustadores e exagerados do perigo do consumo dos carboidratos para a tua saúde e para o risco de engordar. Um verdadeiro terrorismo nutricional, que não tem respaldo na ciência, como eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar dezenas de estudos que provam que carboidratos sozinhos não são capazes de fazer engordar num contexto de equilíbrio energético, de equilíbrio entre ingestão e gasto calórico. Vem comigo que o assunto está só começando. Então vamos lá. Os defensores das dietas baixas em carboidrato dizem que eles descobriram por que nós engordamos. Segundo eles, não engordamos porque comemos demais. Comemos demais porque engordamos. Isso é repetido como um mantra no livro Por que Engordamos, do Gary Taubes, um jornalista norte-americano que escreve sobre dieta low carb. Basta alguns minutinhos de conversa com um fanático por dieta low carb, ou com a maioria deles pelo menos, para tu ouvir que a insulina é a responsável por esses pneus acumulados em volta da tua cintura, por causa dos carboidratos que tu come. Tudo culpa dos efeitos dos carboidratos no teu organismo. A culpa do ganho de peso e obesidade para as dietas low carb se baseia numa teoria que é conhecida como modelo carboidrato-insulina de obesidade. Em resumo, segundo o modelo carboidrato-insulina, tu come demais porque a insulina aprisiona a gordura dentro dessas células, inibindo a lipólise e a oxidação de gorduras. Pera aí, deixa eu explicar isso um pouco melhor, porque eu imagino que essas palavras não sejam comuns para a maioria das pessoas. Depois a gente volta para a explicação do modelo. A gordura fica armazenada no nosso corpo em células chamadas de adipócitos, que são nossas células de gordura. Lá dentro dessas células, a gordura fica guardada na forma de uma molécula que se chama triglicerídeo. Acho que a grande maioria de vocês já ouviu falar deles, né? Que são 3 moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Só que esses triglicerídeos não podem ser usados diretamente como energia pelo nosso corpo. Na verdade, eles são tão grandes que eles nem conseguem sair inteiros de dentro das células. Para o nosso corpo conseguir usar isso, ele precisa separar, quebrar essa molécula em partes menores. O nome disso é lipólise, que é a quebra das moléculas de gordura, lipo, que significa gordura, e lise, que é quebra ou decomposição. Para fazer isso, essa lipólise, entra em ação uma das principais enzimas responsáveis pela quebra dessa molécula de triglicerídeo, que é a lipase hormônio sensível, sigla HSL. Lipase porque é uma enzima que quebra gorduras e hormônio sensível porque, como o próprio nome já diz, ela é sensível, ela responde a hormônios. Por exemplo, ela é estimulada pelo glucagon, cortisol, hormônio do crescimento, pela adrenalina, e ela é inibida pela insulina. Então, essa fase onde acontece essa quebra da molécula do triglicerídeo pela enzima HSL é a tal da lipólise. Mas isso ainda não é o suficiente para o corpo usar a gordura como energia. Depois que os ácidos graxos livres saem da célula, eles precisam ser transportados pela circulação para outras células, como os músculos, por exemplo,
para serem oxidados nas mitocôndrias. É nessa etapa que a gordura é finalmente queimada, no caso oxidada, e produz energia. E ela se chama oxidação, que é a queima, o uso desses ácidos graxos livres como energia. O processo todo é bem mais complexo que isso. Mas antes que isso vire uma aula de fisiologia, vamos voltar para o modelo carboidrato e insulina. Então, segundo a teoria, a insulina não deixa esses triglicerídeos saírem de dentro dos adipócitos, porque ela impede a atividade da lipase hormônio sensitiva, impedindo a lipólise, né, a quebra do triglicerídeo e, consequentemente, a oxidação, porque se não tem como os ácidos graxos livres saírem de dentro da célula, não tem como levar eles para a mitocôndria para ser queimado. Com menos ácidos graxos livres, ou seja, menos gordura circulando no teu corpo e logo menos energia chegando nessas outras células, teu corpo interpretaria essa falta de energia como escassez de nutrientes, escassez de alimentos. Ele acharia que está comendo pouco para se sustentar. E o resultado disso seria um aumento na fome. Aí, tu come para matar essa fome e repor a energia. E quando tu come, tu estimula a insulina a subir de novo, e a insulina vai lá fazer o trabalho dela, que é jogar os nutrientes para dentro das células, e manter a gordura presa lá, criando um círculo vicioso que resultaria em acúmulo de gordura e em obesidade no longo prazo. A lógica deles é mais ou menos assim. Uma dieta alta em carboidratos resulta numa insulina alta, que leva a uma diminuição da lipólise e aumento da lipogênese, que é a formação de gordura. Lipo, que é gordura, né? E gênese, criação, formação, que causa um aumento na gordura corporal, que resulta em obesidade. Usando essa mesma lógica, eles dizem que uma dieta baixa em carboidrato é a melhor opção para a gente emagrecer, ou para não engordar, pelo menos. Nesse caso, a lógica é invertida. Uma dieta baixa em carboidratos mantém a insulina baixa, que leva a um aumento da lipólise e uma diminuição da lipogênese, que resulta em uma diminuição da gordura corporal, e quem sabe, na cura da obesidade. Funciona mais ou menos assim, dizem eles. E sabe como é que eu sei disso? Espera aí. Eu sei porque eu comprei esse livro. Não só eu comprei o livro, como comprei a ideia nele. E eu li tudo e eu também acreditei no que ele dizia. Eu realmente acreditava que os carboidratos eram o grande vilão responsável pela epidemia de obesidade no mundo. Inclusive, eu preciso fazer meu meia-culpa aqui e reconhecer que eu era quase um fanático da low carb. Pelo menos até eu começar a estudar por conta própria e descobrir que toda essa teoria é cheia de falhas. Ela é cercada por um monte de mitos e interpretações simplistas de mecanismos que muitas vezes não se comprovaram na prática. Como eu vou mostrar para vocês na sequência, com base em um monte de evidências que na maioria das vezes são completamente ignoradas, ou eu deveria dizer ocultadas, do público leigo que busca low carb, ou que busca uma opção para emagrecer no geral e acaba encontrando a low carb. Se tem uma parte que é realmente verdade no modelo carboidrato e insulina, é que a insulina realmente inibe a lipólise, degradação, quebra de gordura, né? E estimula a lipogênese, formação de gordura. E o livro realmente explica isso, esse processo, de uma forma simplificada, que até um leigo consegue entender. Uma forma até bem didática. Mas mesmo assim, ainda tem várias coisas erradas na hipótese carboidrato e insulina como um todo. Para começar, a insulina não prende a gordura dentro das células. Na verdade, pessoas obesas têm níveis elevados de ácidos graxos, de gordura, no sangue, na circulação, ou seja, fora das células. E a taxa de liberação, a taxa de aparição dos ácidos graxos no sangue, é normal em pessoas com sobrepeso e obesidade. Um dos pilares principais do modelo carboidrato e insulina é a ideia de que a insulina mantém a gordura presa nas células, diminuindo o nível de energia no sangue, o que diminuiria também o metabolismo, aumentaria a fome e causaria ganho de gordura. Se a gente conseguisse uma forma de inibir a lipólise de uma forma que não dependesse da insulina, a gente poderia testar se essa hipótese é verdadeira. Felizmente, a gente consegue fazer isso. Existe um remédio que se chama Acipimox. Ele inibe a lipase hormônio sensível, inibindo a lipólise, a quebra, a liberação de ácidos graxos dos adipócitos, bem parecido com o efeito da insulina. Um estudo de 2015 colocou 39 pessoas obesas para usar Acipimox ou placebo durante 6 meses, e o Acipimox realmente inibiu bastante a lipólise. Como resultado, os níveis de ácidos graxos livres no sangue caíram em 38% no grupo que tomou o remédio. Se a hipótese carboidrato e insulina fosse verdade, a gente deveria ver uma redução no gasto energético, um aumento do apetite e o maior ganho de gordura no grupo que usou a Acipimox. No entanto, não foi encontrada diferença entre os grupos no gasto energético de repouso, quociente respiratório e níveis de atividade física ao longo dos 6 meses.
Eles também viram que a ingestão calórica e de macronutrientes da dieta não se alterou em nenhum dos grupos. E por último, não houve diferença na composição corporal entre os dois grupos, no fim dos 6 meses. O ACIP-MOX conseguiu simular os efeitos da insulina nas células de gordura. Isso, supostamente, de acordo com o que diz o modelo carboidrato-insulina, deveria fazer os participantes do estudo sentirem mais fome e engordar. Mas isso não aconteceu, e o remédio não teve nenhum efeito no consumo calórico ou na composição corporal deles ao longo de 6 meses. Ainda por cima, esse estudo sugere que nosso cérebro não responde a níveis baixos de ácidos graxos no sangue, aumentando o consumo de comida, por causa da falta de energia. O que é outra falácia do modelo carboidrato-insulina. O segundo erro é que a insulina também não estimula o apetite. Pelo contrário, na verdade ela inibe. A interpretação de que a insulina aumenta a fome vem de estudos com animais e que depois foram confirmados em humanos, que viram que quando tu injeta insulina exógena em alguém, em jejum no caso, as pessoas têm mais fome e comem mais. Só que, olha só, não é assim que acontece na vida real. Nossa insulina não sobe simplesmente do nada. Quando nossa insulina sobe, em geral é em resposta à ingestão de alimentos. O que acontece é que, quando a gente come, os carboidratos daquela refeição são digeridos e viram glicose, que é um tipo de açúcar que também é usado como energia pelo nosso corpo. Aí, essa glicose entra na nossa circulação, no sangue, o cérebro percebe o aumento dessa concentração de glicose no sangue e manda um sinal para o nosso pâncreas começar a produzir insulina. A insulina ajuda a glicose a entrar nas células do fígado, músculos e gordura. Quando a glicose sanguínea começa a diminuir, os níveis de insulina também diminuem. E esse ciclo se repete durante todo o dia, sempre que tu come. Então, administrar insulina em pessoas em jejum realmente parece aumentar a fome. Mas esse experimento não funciona no mundo real. Na verdade, a ação da insulina no cérebro está ligada a uma redução do apetite. A administração de insulina intranasal, que chega bem rápido até o sistema nervoso, mesmo em jejum, resulta em um menor consumo calórico e em perda de peso no longo prazo, em homens, mas não em mulheres. Mas, aplicando insulina intranasal depois de uma refeição, também as mulheres experimentam uma maior diminuição do apetite e também uma diminuição no consumo de alimentos e na percepção de palatabilidade a eles. Acho que todo mundo deve concordar que comer cookie é bom, né? Não, pera. Isso daí não soa muito bem. Vamos tentar de novo. Acho que todo mundo deve concordar que cookies são gostosos, né? Mas num estudo, depois da administração de insulina intranasal, as mulheres tinham percepção de que um cookie era menos gostoso do que quando elas não usavam insulina. Tá, mas vamos supor que a insulina realmente tivesse esses efeitos de aumentar a fome e o apetite. Ainda assim, o que os defensores do modelo carboidrato-insulina parecem esquecer é que as proteínas também estimulam a secreção de insulina. Na verdade, as proteínas podem levar a insulina tanto quanto alguns carboidratos. Dá uma olhada nessa imagem aqui do lado. Dos 5 alimentos que tem aí, 3 são carboidratos e 2 são proteínas. Agora eu vou te dar 5 segundos para tentar adivinhar quais desses aí são peixe e carne, as 2 proteínas, e quais são pão integral, arroz integral e massa, os 3 carboidratos. E aí, vamos ver se vocês acertaram. Olha só, nesse estudo aí, bife e pão integral tiveram a mesma resposta de secreção de insulina. E o mesmo aconteceu com peixe e arroz integral. E as 2 carnes foram maiores do que a massa, que muitas vezes é um alimento demonizado pela galera low carb. Se os carboidratos nos engordassem por causa da insulina, a proteína também engordaria. E na maioria das dietas low carb e cetogênica, se come bastante proteína, o suficiente para elevar a insulina. Na verdade, os picos de insulina não são ruins para nós. Eles são uma resposta natural do organismo, tendo uma função fisiológica importante, que é a de regular os níveis de açúcar, de glicose, no sangue, a nossa glicemia. Essa resposta da insulina é bem prejudicada em pessoas com diabetes tipo 2. Na verdade, esse pico inicial da resposta é quase nulo nessas pessoas. O remédio ezenatida restaura a resposta desse pico rápido de insulina nos diabéticos. Ele é conhecido e usado para melhorar o controle glicêmico desses pacientes. Segundo o modelo carboidrato-insulina, a culpa pela obesidade e ganho de peso é da insulina. Mas a ezenatida, que aumenta a insulina em diabéticos, causa perda de peso. E esse efeito é dose dependente. Como a gente pode ver nesses gráficos, o grupo que tomou 10 microgramas teve uma perda de peso maior do que o grupo que tomou 5 microgramas de ezenatida, que por sua vez foi maior que o grupo que tomou placebo, que na real nem perdeu peso, né?
O mesmo acontece com o remédio liraglutida. Da mesma forma que a isenatida, ele também atua como um análogo do GLP-1, que é o peptídeo 1 similar ao glucagon, que estimula a liberação de insulina pelo pâncreas e é usado para ajudar no controle do diabetes. E olha só, a liraglutida também causa uma grande perda de peso. Nesse estudo, os participantes que tomaram 3 mg de liraglutida uma vez por dia perderam quase 9 quilos em 9 meses. Se a insulina fosse realmente a principal causa da obesidade, então esses remédios deveriam causar ganho de peso e não perda. Se a hipótese carboidrato e insulina fosse verdade, esses resultados seriam impossíveis. O problema é que as pessoas confundem os picos de insulina com os picos de glicemia, picos de açúcar no sangue. Existem evidências de que rápidos picos e quedas na glicemia são associados a uma maior fome. Como esses picos de glicose também causam um aumento na insulina, as pessoas acabam culpando a insulina e os efeitos que os carboidratos, e principalmente os refinados, têm na insulina por esse problema. Agora, antes de tu sair culpando os carboidratos pela tua fome, é importante que tu saiba que os efeitos dos carboidratos refinados e dos alimentos ultraprocessados no geral não parecem ser relacionados ao índice glicêmico deles. Por exemplo, quando duas dietas possuem quantidades iguais de fibras, proteína e energia, calorias no caso, o índice glicêmico e a quantidade de carboidratos não parece fazer a mínima diferença para a perda de peso, ou em outros desfechos relacionados à saúde, como no colesterol, na pressão arterial e inclusive na sensibilidade à insulina. Na maioria das vezes, o problema parece ser relacionado com a densidade energética desses alimentos, que seria a quantidade de energia por grama de peso. A maior parte dos alimentos ultraprocessados possui muitas calorias em pequenas porções. Além disso, eles são hiperpalatáveis, ou seja, são muito gostosos, e são bem fáceis de se comer demais. Essas comidas com alta densidade energética também não são tão saciantes comparadas com comidas com baixa densidade energética, sendo que o tamanho da porção é altamente relacionado à saciedade, e não o índice glicêmico. Isso foi visto num estudo em que eles testaram 7 tipos de pães diferentes, e o índice glicêmico não foi significativamente associado com a saciedade, mas o tamanho da porção e a densidade energética foram. O tamanho da porção foi positivamente associado à saciedade e a densidade energética foi negativamente associada à saciedade. No modelo carboidrato e insulina de obesidade, a insulina também é culpada por reduzir a atividade da LHS, a lipase hormônio sensitiva, aquela enzima que promove a quebra da gordura nas células adiposas, que a gente viu antes, né? E isso está certo, a insulina realmente inibe a atividade da lipase hormônio sensitiva, inibindo a lipólise. Mas a ingestão de gordura também suprime a atividade dessa enzima, mesmo se os níveis de insulina estiverem baixos. Isso significa que tu não vai conseguir perder gordura, mesmo com um baixo consumo de carboidratos, se tu tiver em um superávit calórico, ou seja, comendo mais calorias do que gasta. E que mesmo que tu faça uma dieta de baixo carboidrato, tu ainda precisa comer menos calorias do que gasta para emagrecer. Chega de falar de mecanismos. Isso tudo pode ser muito legal e tal, mas é só a teoria. Vamos aos fatos na prática, que é o que realmente nos interessa. A ideia de que comer carboidratos pode causar ganho de peso ou de gordura, mesmo em um déficit calórico, é completamente errada. De fato, se a gente quisesse testar essa teoria, seria muito fácil. Era só colocar um determinado número de pessoas em 2 dietas diferentes, uma alta em carboidratos e uma baixa em carboidratos, mantendo as outras variáveis constantes, tipo proteínas, fibra e energia, calorias no caso, tanto as consumidas quanto as gastas por meio do exercício e da atividade física. E adivinha só, isso já foi feito inúmeras vezes. O pesquisador chinês Dr. Hu, em 2018, mostrou que variar a quantidade de carboidratos entre 10% e 80% da dieta e de açúcar na dieta, entre 5% e 30%, não impactou significativamente o consumo de comida ou a composição corporal de ratos. Só a ingestão de gordura, que foi de 8% a 80%, foi positivamente associada a um maior consumo de comida e maior ganho de gordura. Sim, eu sei, isso foi em ratos, e não somos ratos. Tem um monte de limitações com pesquisas com ratos. E muitas vezes, pesquisas com animais não se confirmam em humanos. Mas os princípios do balanço energético e composição corporal se aplicam aos ratos da mesma forma que aos humanos. Ainda por cima, os ratos têm uma maior capacidade de fazer lipogênese de novo, que é um nome bonito para se dizer transformar carboidratos em gordura. A lipogênese de novo é tão limitada em humanos que num estudo onde os participantes consumiram um café da manhã com 479 gramas de carboidrato, a maior parte desse carboidrato foi armazenada como glicogênio. Outra grande parte foi queimada como energia, e só uma pequena parte
foi convertida em mais ou menos 2 gramas de gordura via lipogênese de novo. Então, se low carb fosse realmente superior, provavelmente daria para ver isso em ratos também. Mas eu também prefiro pesquisas em humanos, então vamos lá. Talvez as melhores pesquisas que a gente tem em humanos em relação a isso tenham sido feitas pelo grupo do Dr. Kevin Hall. O grupo dele publicou em 2015 um dos ensaios clínicos mais bem controlados em uma prisão metabólica, quer dizer, uma câmara metabólica, que já foi feito comparando uma dieta low carb com uma dieta low fat, baixa em gordura, baixa em carboidratos com baixa em gordura. 19 adultos obesos ficaram confinados durante 2 períodos de 14 dias numa sala de calorimetria. Era quase como se eles estivessem treinando para a quarentena agora em 2020. Durante essas 2 semanas, eles tinham a ingestão e o gasto energético meticulosamente controlados e faziam a mesma quantidade de exercícios. E todos eles fizeram as 2 dietas, uma em cada período de 2 semanas. Os cientistas viram que a dieta com menor consumo de gorduras, a low fat, resultou em maior perda de gordura quando comparado à redução dos carboidratos, a low carb. E olha só, mesmo com níveis de insulina mais elevados, medidos indiretamente durante o estudo, os voluntários perderam mais gordura quando consumiram mais carboidratos. Isso é uma refutação direta à hipótese do modelo carboidrato-insulina de obesidade. Isso aconteceu apesar da dieta baixa em carboidrato causar uma maior queima de gordura como energia, o que eles conseguem medir pelo quociente respiratório, que são as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico dentro dessas câmaras. Fanáticos por low carb diriam, e provavelmente disseram, que esse estudo foi muito curto para detectar as vantagens de se reduzir o consumo de carboidratos. Então, o Dr. Kevin Hall e seus colegas fizeram outro estudo usando 17 homens com sobrepeso ou obesos, dessa vez com duração de 4 semanas em cada dieta, primeiro a alta em carboidratos, depois a baixa, mas nesse estudo eles passavam 2 dias alternados na câmara metabólica. E quando esses caras mudaram da dieta alta em carboidratos, que tinha 300 gramas de carboidrato por dia, para a dieta baixa em carboidratos, que era muito baixa em carboidratos mesmo, era cetogênica na verdade, com 30 gramas de carboidrato por dia, a velocidade de perda de gordura diminuiu nos primeiros dias. Para ser justo, durante a dieta cetogênica, até que eles perderam peso bem rápido. Foi menos 1,6 kg nas primeiras 2 semanas. Isso é até meio que esperado numa dieta low carb e acontece principalmente devido à perda de água corporal e à diminuição dos estoques de glicogênio, que é como o nosso corpo armazena a glicose nos nossos músculos e no fígado. E isso é contado como massa magra na composição corporal. Mas a perda de gordura foi só de 200 gramas nessas 2 primeiras semanas. Ou seja, eles perderam 200 gramas de gordura e 1,4 kg de massa magra. Ao final dos 28 dias, eles perderam 2,2 kg, sendo meio quilo em gordura corporal e os outros 1,7 kg em massa magra, incluindo água também. Os pesquisadores também detectaram um maior gasto energético total durante a dieta cetogênica, só que isso foi menos de 100 calorias por dia, mais ou menos. Segundo eles, esse maior gasto energético pode ser explicado pela maior gluconeogênese, que é a transformação de proteínas em glicose para ser usada como energia. E também por adaptações na mudança de combustível, a chamada cetoadaptação, que é quando o corpo troca o combustível de glicose para gordura e corpos cetônicos. Já que esse gasto foi maior na primeira semana e depois da troca de dietas, teve uma tendência de retornar gradualmente a valores normais no decorrer das 4 semanas. Esse maior gasto foi considerado fisiologicamente irrelevante no longo prazo, ou seja, ele foi tão pequeno que não resultaria em maior emagrecimento. O ponto mais importante aqui é que uma dieta baixa em carboidratos parece não apresentar uma maior vantagem de perda de peso. Quanto a isso, a gente tem algumas meta-análises sobre o assunto, que são conjuntos de estudos com análise estatística dos resultados de todos eles juntos, e esse é o mais alto grau de evidência científica, é o padrão ouro da ciência. O próprio Kevin Hall, de novo ele, fez uma meta-análise em 2017, contando com 32 artigos, analisando todos os estudos com ingestão calórica controlada, onde todas as refeições foram fornecidas aos participantes pelos cientistas, comparando dietas mais baixas em gordura a dietas mais baixas em carboidrato. O que eles encontraram é que quando as dietas são isocalóricas, isso é, tem a mesma quantidade de calorias, tanto o gasto energético quanto a perda de gordura apresentam uma pequena vantagem para a dieta mais alta em carboidratos e com menos gordura. Apesar disso, essa vantagem é tão pequena a ponto de ser fisiologicamente insignificante. Seria um gasto calórico de 26 calorias e uma perda de 16 gramas de gordura a mais por dia para a dieta low fat. Outra meta-análise, envolvendo 19 estudos e 3.209 participantes, dessa vez analisando dietas feitas no mundo real, isso é, sem os cientistas darem as refeições para os participantes,
também viu que tem pouca ou nenhuma diferença na perda de peso em fatores de risco cardiovascular, incluindo a glicose em jejum, num período de até 2 anos, quando adultos com sobrepeso e inclusive diabéticos são submetidos a uma dieta low carb ou uma dieta low fat com as mesmas calorias. Da mesma forma, uma meta-análise recente, envolvendo 23 estudos e 2.178 pessoas, concluiu que não tem diferenças na perda de peso, no índice de massa corporal, o IMC, e na aderência relacionada com diferentes quantidades de gordura ou de carboidratos entre as dietas examinadas. Só que nessa meta-análise, eles concluíram que dietas mais baixas em carboidrato resultaram em um melhor controle glicêmico, nos estudos que analisaram o exame de hemoglobina glicada, no caso. Mas, nessa meta-análise, foram incluídos estudos que não igualaram as calorias entre as dietas, o que é uma limitação do estudo. E o que isso tudo quer dizer, afinal? Bom, o peso das evidências não deixa dúvidas. A hipótese carboidrato e insulina já está morta e enterrada. Apesar disso, ela continua voltando dos mortos, que nem aqueles zumbis do Zumbilândia que tem que acertar eles 2 vezes na cabeça para eles morrerem, né? Só que no caso do modelo carboidrato e insulina, eles são ainda mais insistentes. Tem mais dezenas de outros estudos que eu não cobri aqui, e que mostram que quando as dietas têm calorias e proteínas equalizadas, não tem diferença na perda de peso entre low carb ou low fat. A dieta cetogênica também tem sido proposta como uma melhor alternativa para o emagrecimento por promover uma maior saciedade e maior redução na fome. E é verdade que algumas pessoas realmente podem se sentir mais saciadas com uma dieta low carb. Eu mesmo sou um exemplo disso. Quando eu fazia low carb, eu comia 5 ou 6 ovos mexidos no café da manhã e quase não tinha fome ao meio-dia. Só que para minha esposa isso não funcionava tão bem. Ela também comia ovos de manhã, às vezes com queijo, e reclamava que passava fome a manhã toda. Mas quando ela comia pão, não. Então, assim como algumas pessoas podem se sentir mais saciadas com uma dieta low carb, o inverso também pode acontecer, e algumas pessoas podem sentir maior saciedade em uma dieta de baixa gordura, ou mesmo em uma dieta vegetariana, como os resultados de um estudo bem recente, onde o grupo que fez uma dieta baseada em plantas e com alto consumo de carboidrato comeu quase 700 calorias a menos por dia do que o grupo que fez uma dieta low carb baseada em proteína animal. E isso, mesmo tendo níveis de glicose e insulina bem mais altos do que o outro grupo. No fim, o que faz uma dieta sustentável e mais fácil de aderir é sempre a preferência individual, e nenhuma das meta-análises que a gente viu antes encontrou diferenças significativas na aderência. E sabe por quê? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Por mais clichê que possa parecer, a mensagem que fica para o final desse vídeo é: tu tem que encontrar algo que funcione para ti. A insulina tem sido considerada um vilão, um hormônio do mal ultimamente. Um dos autores que mais defende o modelo carboidrato e insulina é o Dr. David Ludwig. Em um artigo de 2017, chamado Evidência Genética de que a secreção de insulina estimulada pelos carboidratos leva à obesidade, ele tentou mostrar que a insulina era a causa da obesidade. Mas, na própria discussão dos resultados, ele reconhece que, geneticamente, uma maior secreção de insulina foi capaz de explicar de 1 a 10% na variação do índice de massa corporal, o IMC. Só que os outros 90 a 99% não são explicados pela insulina. Como é que isso pode ser uma evidência genética usada para defender o modelo carboidrato e insulina? Para mim, isso foi um tiro no pé, isso sim. Embora a insulina possa ter um papel na obesidade, ela certamente não é o principal responsável por isso, como o modelo carboidrato e insulina está tentando nos induzir a acreditar. Ela ganhou uma má reputação não merecida, na minha opinião, e normalmente por pessoas que não entendem muito bem a função dela. Mas a gente fala especificamente da insulina em um outro vídeo. Enfim, com base nos dados que eu te trouxe aqui e nos demais dados disponíveis na literatura científica, eu acredito e afirmo seguramente que o modelo carboidrato e insulina é completamente inconciliável com as evidências científicas disponíveis até o momento. Isso quer dizer que pouco importa como é o teu consumo de gorduras e carboidratos quando as calorias e proteínas, e fibras também, são equalizadas. E os efeitos da insulina na lipólise e na lipogênese não são determinantes quando se leva em conta o balanço energético diário e o teu saldo líquido de gorduras. Ou seja, se tu não consumir mais calorias do que gasta, nem mais gordura do que queima, tu não vai engordar. Por hoje é isso. Curte esse vídeo se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!